Bom, pessoal, muito bom estar de volta aqui com vocês. Obrigada por estarem novamente aqui com a gente, acompanhando mais esse papo de pandemia. Meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, empreendedora, consultora em comunicação e editora do portal Vida e Ação. Hoje vamos falar de um tema muito sério e muito importante, que é o diagnóstico e o tratamento de câncer durante a pandemia do novo coronavírus. Para participar com a gente dessa live de hoje, nós convidamos o doutor Leonardo Rangel, que é médico cirurgião de cabeça e pescoço, que é especialista pelo INCA, e ele é pesquisador pela UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e ele atua no Hospital Universitário Pedro Ernesto, aqui no Rio de Janeiro. Também convidamos a doutora Liz Almeida, que é epidemiologista, chefe da Coordenação de Vigilância e Prevenção do Instituto Nacional do Câncer. Bem-vindos, doutor Leonardo, bem-vinda, doutora Liz. Uma honra contar com a participação de vocês nessa live aqui de hoje. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para essa 9ª edição do Papo de Pandemia com o tema A Cura do Câncer. Sem pressa. Como evitar uma pandemia na pós-pandemia. Obrigada, gente, por vocês estarem aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Muito obrigada pelo convite. Sim. Então, agradeço também a quem está aqui acompanhando a gente, o pessoal agora já está conseguindo entrar aqui. Lembrando que essa live está sendo transmitida no Facebook, vai ficar disponível também no YouTube, né, no nosso canal oficial do Vida e Ação, e a gente convida todo mundo a seguir as nossas redes, o nosso site www.vidaeação.com.br. Bom, quem tiver dúvidas aqui pode mandar para a gente enquanto a gente vai seguindo a nossa conversa, né? Eu queria, né, para introduzir o assunto de hoje, né, eu venho recebendo já há algum tempo, né, algumas sugestões de pauta para falar sobre o tema câncer durante a pandemia do novo coronavírus. São tantos assuntos ao mesmo tempo e a gente ainda não tinha tido essa oportunidade de falar aqui sobre câncer. O câncer, gente, é a segunda doença que mais mata no mundo e no Brasil. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o câncer está atrás apenas das doenças cardiovasculares, como o infarto, o AVC, enfim. São 18 milhões de novos casos de câncer a cada ano em todo o mundo e 43,8 milhões de pessoas vivem os 5 anos da prevalência do câncer, né? O câncer, eles se curam durante o primeiro ano de tratamento e depois passam aí mais 4 anos sob a prevalência da doença, tendo que fazer um acompanhamento. Somente no Brasil, antes da pandemia do novo coronavírus, eram estimados 625 mil casos de câncer em 2020, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E mais de 1,3 milhão de pessoas no Brasil estariam curadas aí nessa fase de manutenção. Bom, o câncer, quem tem algum caso na família, conhece algum amigo, sabe, é uma doença devastadora que ela não espera, né? Vemos diariamente aí, infelizmente, pessoas morrendo, muitas delas até dentro de casa, enquanto vítimas da Covid-19 estão ganhando os noticiários. O número de mortos, né, com câncer em casa, sem tratamento, dobrou durante os meses de abril e maio de 2020, em comparação com o mesmo período do ano anterior no Rio de Janeiro. Uma pesquisa realizada pela Fiocruz aponta o registro de 280 óbitos em casa nesse período. Por isso, a importância da gente trazer esse tema hoje tão sério aqui para o nosso papo de pandemia, nesse momento em que vemos aí a curva da pandemia do novo coronavírus continuando a ascender. Afinal, dá para esperar essa curva diminuir, quer dizer, os casos de coronavírus caírem para buscar tratamento do câncer? Bom, para essa primeira etapa aqui da nossa conversa, eu vou ficar aqui conversando com o doutor Leonardo. Eu não sei se está vendo eu não sei se vocês estão ouvindo bem o som, espero que estejam. Está aparecendo algum ruído para mim. Eu vou, inclusive, tentar sair e voltar, mas vocês continuem normalmente. Eu vou chamar para a primeira etapa aqui da nossa live o doutor Leonardo. Doutora Liz, por favor, só fique acompanhando aqui, daqui a pouco eu posso chamá-lo novamente? Com certeza. Tá ótimo, obrigada. Bom, doutor Leonardo, essa semana a gente teve no nosso portal Vida e Ação uma série de matérias sobre o câncer na pandemia.
né, com gancho aí no Julho Verde, que é uma campanha de conscientização para a prevenção dos casos de câncer de cabeça e pescoço. O doutor Leonardo Rangel, que está aqui com a gente hoje, ele é médico, cirurgião de cabeça e pescoço, tem especialização pelo INCA, ele atua como pesquisador da UERJ e ele atende no Hospital Universitário Pedro Ernesto. Hoje ele é um dos nossos entrevistados aqui, e ele foi um dos entrevistados, inclusive, nessa matéria que a gente deu durante a semana, nessa série de matérias, e ele chamou a atenção para um agravamento nos quadros desse tipo de tumores de cabeça e pescoço, por conta da pandemia do novo coronavírus. Bom, doutor Leonardo, o senhor pode explicar quais são os tipos de câncer de cabeça e pescoço, porque muita gente não entende muito bem o que é isso, o que significa, e qual a estimativa de casos para esse ano? E se pode ocorrer realmente um aumento nesses casos por conta das medidas aí de distanciamento, de prevenção, por conta da Covid-19. O senhor poderia falar para a gente? Eu vou sair um minutinho e vou voltar, porque eu acho que o meu sinal não está muito bom. Mas o senhor pode continuar falando, tá ok? Tá bom. Obrigado, Zé. Bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder falar aqui com vocês e, mais importante ainda, lembrando agora no final o Julho Verde, que é um mês, na verdade, para a gente comemorar, que é assim, lembrar junto desse tipo de patologia que é o câncer de cabeça e pescoço, que ele é muito diferente dos outros tipos de tumores, por exemplo, tumor de pulmão, tumor de mama, que apesar de terem tipos de tumores diferentes nesses órgãos, o de cabeça e pescoço ele é o contrário. Ele tem basicamente um tipo de tumor, que é o mais comum, que é o carcinoma epidermoide, só que em cada sítio, por exemplo, na língua, na corda vocal, no seio piriforme, no nariz, na rinofaringe, em cada localzinho desse tão perto da cabeça e pescoço, ele tem um comportamento clínico completamente diferente, ele causa um impacto completamente diferente no paciente. Em uns ele dá uma úlcera e a pessoa não consegue comer, outro não consegue falar, outro não consegue respirar. Então, ele tem uma apresentação clínica muito diferente. Né? E aí isso, às vezes, engana o paciente. Então, é difícil, por exemplo, você fazer um acompanhamento. Então, a cabeça e pescoço, apesar de ser uma área estreita, pequena do corpo, ela tem uma diversidade de tipos de doenças enormes. Língua, tireoide, né, cavidade nasal, ouvido, então, assim, pele. Então, assim, é um local que a gente muito exposto ao sol, então tem tumores. Então, esse tipo de procura, ele é realmente muito importante. Então, o Julho Verde, ele tenta manter esse tipo de atenção da população para esses tipos de lesões, porque, como todo tipo de tumor, na verdade, quanto mais cedo a gente procura o tratamento, mais inicial é o diagnóstico, melhor é o tratamento para o paciente, menos sequela aquele paciente tem, e menos demanda do serviço de saúde para aquele tratamento. Então, quanto mais inicial é o tumor, menos tratamento ele precisa, menor é a cirurgia, menos radioterapia, menos quimioterapia, então isso tudo diminui, né? Então, a gente está vendo nessa pandemia, então assim, puxando um pouco para a pandemia, que às vezes é difícil do paciente entender, mas qual o problema de você ficar um mêsinho para cá? Então, são dois problemas principais. Uma é que a doença, ela progride. Então, toda doença, tem doenças que são de evolução muito arrastada, então, que não fazem muita diferença. Por exemplo, os tumores de tireoide, você operar 2 meses para cá, 3 meses para lá, não vai mudar muito a cirurgia que você vai fazer. E a gente até entrou num consenso que não faria muito assim, problema do paciente esperar. Mas outros tumores não. Outros tumores fazem muita diferença, 2, 3 meses. É a diferença, às vezes, de um estágio 1 para um estágio 2, de um 2 para o 3, e isso muda o estadiamento do paciente e pode diminuir o prognóstico desse paciente. E outra coisa muito importante, que a gente tem que pensar o tratamento do tumor como sendo uma linha de produção de carro. Você imagina, para você ter aquele carro pronto, que seria o paciente chegar no final do tratamento do tumor, do tratamento do câncer, ele tem que começar em determinado ponto. Então, ele passou por toda aquela linha de produção e chegou no final, certo? Se a gente teve um número muito grande
Aí você imagina o carro. Você tem que entregar 100 carros todo mês. E aí você passou 4 meses sem entregar carro nenhum. E aí quando você chegar agora em setembro, olha, você ficou 4 meses sem entregar carro. Cadê meus 400 carros? É o que aconteceu com os pacientes. A gente tem esses pacientes todos que não começaram o tratamento e teriam que terminar agora vão começar o tratamento todo junto. Só que a fábrica não consegue produzir 400 carros no mês. E aí? Mas então, quais os possíveis riscos de uma epidemia de câncer com milhares de vítimas fatais aí no pós-pandemia? Os pacientes de câncer, eles podem esperar um diagnóstico ou pelo tratamento enquanto essa pandemia não passar ou a gente ter uma vacina para não pode. Então, isso foi uma coisa que aconteceu muito na UERJ. Então, desde o início, né, a UERJ foi um dos hospitais que foi focado desde o início para tratamento de Covid. Então, assim, teve um trabalho sensacional de tratamento de Covid, internação, CTI, recuperação. Nós mesmos, da cabeça e pescoço, estivemos diretamente envolvidos na realização de traqueostomias desses pacientes mais graves e tal. Então, a gente teve uma participação. Mas, desde o início, a Secretaria Estadual de Saúde definiu que não poderiam ser alterados os tratamentos dos pacientes oncológicos e dos pacientes com cirurgia cardíaca, porque são pacientes que têm a vida ali iminentemente afetada. Sim. Então, durante a pandemia, foi realmente uma dificuldade que a gente teve, mas, assim, nós nós tivemos um número de atendimentos, um número de cirurgias que foi praticamente estável, muito próximo do que a gente fazia antes do Covid, da pandemia, só que a gente observou que teve uma diminuição da procura dos pacientes. Então, uma coisa que nunca aconteceu, nós tínhamos vagas não utilizadas. Vocês estavam apostos para trabalhar, mas os pacientes não apareceram. Por medo de se contaminar, doutor, foi isso? Provavelmente, assim, tinham vagas ociosas da Secretaria de Saúde. São vagas que entram pelo sistema, né? Então, assim, a vaga está lá, é só os postos de saúde marcarem, e tinham vagas ociosas. Isso nunca aconteceu antes, né, doutor? Nunca vi, imagina, né? Faltar paciente. Nunca teve isso, sabe? Então, a gente teve essa dificuldade assim, grande. Então, os pacientes de cabeça e pescoço são pacientes, classicamente, pacientes que se apresentam em estágio avançado, eles demoram a procurar o serviço de saúde, né? E a gente está vendo agora, nesse final da pandemia, casos que não puderam mais esperar, que estão chegando no ambulatório gravíssimos. Eles chegam no ambulatório com falta de ar, chegam no ambulatório com sangramento. Então, assim, a primeira consulta deles já é um caos. Então, a gente tá sentindo isso. Isso não é um dado estatístico, né, assim, vago. A gente está vendo isso todo dia no ambulatório. E as estatísticas dos trabalhos têm mostrado isso, na verdade, né? Sim, eu recebi uns dados aqui que diz o seguinte, que inclusive a gente usou nessa série de matérias que a gente deu durante a semana, que uma estimativa da Sociedade Brasileira de Patologia e de Cirurgia Oncológica, dessas duas sociedades, né, apontam, essa estimativa aponta que apenas no mês de abril, 70% das cirurgias oncológicas foram adiadas. Além disso, ao menos 70 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer devido à não realização de exames essenciais para identificar a doença entre março e junho. A Associação Nacional de Hospitais Privados afirma que os exames oncológicos tiveram uma queda de aproximadamente 80% entre fevereiro e março. O levantamento mostra ainda que as cirurgias caíram pela metade e as clínicas de diagnóstico por imagem tiveram 70% de redução na realização de exames nesse período. Agora, você estava falando aí, como o senhor observa esses dados, né, dessas pesquisas, desses estudos, de acordo aí com a sua prática clínica? Então, assim, correspondem à realidade. O que o senhor está vendo na prática é que os casos estão chegando cada vez mais graves. Chegam mais avançados, né? Então, assim, o paciente ele já chega num estágio em que, em oncologia, você tem um tratamento para a doença, né, que é um tratamento oncológico per se, né, assim, o tratamento da doença, e existe o tratamento paliativo, que é o tratamento do paciente como um todo. Dor, psicológico, o diagnóstico é muito pesado para o paciente, né? Então, e para a família. Então, existe um acompanhamento, né? Na UERJ existe uma equipe multidisciplinar que toma conta disso. Então, não sou só eu, assim, o cirurgião. Então, existe todo um acompanhamento. Então, o paciente, às vezes, chega num estágio em que o próprio tratamento oncológico para o tumor ele é inviável.
o paciente chega num estágio, ele chega tão debilitado e com um tumor tão avançado que ele não consegue ter condições clínicas de fazer uma cirurgia ou uma radioterapia e tal. Às vezes ele fica só realmente com um tratamento paliativo para conforto e tal. E isso, assim, realmente a gente está vendo. Então, assim, eu fico muito preocupado. Ainda não temos os números ainda do Rio, né, doutor Leonardo? Isso só vai... observação da prática clínica, né? Isso a gente vai começar a ver daqui para frente. Porque agora os pacientes vão começar a voltar, a gente vai começar a contabilizar isso agora, né? Certo. E assim, o que o senhor está dizendo, eles chegam com quadros mais avançados e isso reduz a chance de cura dele, ou seja, existem dados aí que apontam que as chances de cura, que vinham se mantendo aí na faixa de 60% a 70% dos casos, devem diminuir agora. Por que isso acontece? Porque não dá mais para entrar com nenhuma opção terapêutica, isso, demora no diagnóstico, causa tudo isso. Sim, o prognóstico, né, que é a chance de sobreviver ao tumor, ele depende diretamente do estágio que esse tumor se encontra. Então, assim, estágios mais avançados têm pior prognóstico. Se a maioria dos pacientes começa a chegar em estágios mais avançados, isso a gente impacta na sobrevida. Isso me deixa particularmente muito triste, porque ano passado, 2019, foi um ano que a gente, com a Secretaria de Saúde, a gente conseguiu fazer um modelo de atendimento para os pacientes do estado do Rio de Janeiro, em que a gente conseguiu acelerar essa chegada do paciente pelo sistema estadual de regulação, e a gente estava pegando muitos pacientes em estágio inicial de tumor, sabe? Ano passado a gente ficou impressionado assim, com a quantidade de pacientes com estágio bem inicial, porque o tempo entre ele fazer o diagnóstico e chegar no nosso ambulatório diminuiu assim para quase um mês, assim, coisas que demoravam meses. A gente conseguiu atender esse paciente muito rápido e começar a fazer a cirurgia rápido. E isso estava dando, a gente estava muito falando, nossa, quanto tempo que a gente não pegava tanto caso inicial. E aí esse ano, agora, depois da pandemia, a gente está vendo aqueles casos assim, muito, muito pesados, né? Então, isso a gente começa a ver. Então, o prognóstico do paciente é diretamente, a gente já sabe, quanto mais alto o prognóstico, pior. E se a gente está pegando mais casos avançados, esses pacientes vão ter. Então, às vezes, o paciente está tão consumido pela doença que ele não tem condições clínicas de se submeter a uma cirurgia. Então, assim, o melhor tratamento para ele não consegue ser feito. Muitas vezes vai ficar só nos cuidados paliativos mesmo, infelizmente. Sim. Doutor, alguns casos, a gente sabe que alguns tipos de câncer, eles evoluem mais rapidamente que outros, ou seja, né, em alguns quadros dá para se aguardar um pouquinho mais de tempo, outros não, enfim. Em alguns casos, um prazo de 30 a 90 dias pode ser decisivo para definir, então, a sobrevivência ou não de um paciente. A gente já está aí há 4 meses, mais de 4 meses, né, do início das medidas de isolamento social, muita gente com medo de procurar tratamento, inclusive aquele que tem o câncer, né, que tem a doença que precisa se tratar para se curar, e a chance de cura, em muitos casos, é muito boa, mas... Afinal, quando se deve procurar um atendimento de urgência, no caso dessas pessoas que já têm o diagnóstico? Já tendo o diagnóstico de câncer. Né? Isso. Então, no caso dessas pessoas, né? E também daqueles que ainda não têm o diagnóstico e que precisam identificar para eles procurarem um atendimento de urgência, ou quando eles têm que esperar. Deixa eu dar uma lembradinha do Júlio Verde. Doutor, que aqui a gente está conversando para pessoas de maneira geral, que não estão entendendo muito bem, a gente precisa, né? Sim. Porque aqui não tem especialista aqui no negócio, especialistas são vocês. Não, mas claro, então assim, eu quero só... Vou aproveitar que já mudamos, mas assim, ainda lembrar do Júlio Verde, então, por exemplo, na cabeça e pescoço, e é uma coisa que deixa a gente muito preocupado, porque, por exemplo, um tumor de pulmão, é difícil você fazer o diagnóstico, né? Porque está lá dentro, um tumor de cólon, é mais difícil, né? Assim, os sinais não são tão fáceis. Mas na cabeça e pescoço, são os mais prevalentes, os mais comuns, eles são fáceis. Por exemplo, uma lesão na língua, uma úlcera, uma afta de língua que não cura em 2 semanas, uma roquidão que não some em 2 semanas, você tem que procurar atendimento. O que é uma roquidão que não melhora? Entendeu? Você faz um gargarejo, para de falar um pouco e a roquidão continua, sabe? A gente tem que se preocupar com isso. Então, um caroço no pescoço não é normal. Você palpou um caroço no pescoço, você tem que procurar um médico, sabe?
Então, esse tipo de preocupação, às vezes a pessoa passa um pouco desapercebido, às vezes, por exemplo, não, está nessa época agora, pandemia, é melhor eu vou ver isso depois. Mas isso são sinais que tem que chamar muita atenção, entendeu? É aquela luz vermelha do motor do carro. Assim, para e vê o que foi, entendeu? A temperatura do óleo subiu. Para o carro e vê o que vai acontecer, sabe? Não fica esperando, não, vou rodar mais um pouquinho para ver o que acontece. Vai quebrar, sabe? Vai dar problema. Então, eu falo isso muito para os pacientes. Assim, olha, isso aqui é um sinal, assim, fica de olho. Apareceu uma lesão e tal. E esses sinais são muito importantes. Então, quando você tem uma coisa dessa, os hospitais, eles estão preparados. Por exemplo, a UERJ, a gente lá no Hospital Pedro Ernesto, o que a gente fez? Para atender esses pacientes agora nessa pandemia, você tem uma pré-triagem. Isso é para os pacientes ficarem mais tranquilos. Assim, você não entra no hospital e pronto, como era antigamente. Você passa por uma triagem de sinais respiratórios, mede febre e tal, epidemiológico. Então, você passou por essa etapa, você fica numa pré-sala de atendimento, certo? Uma pré-sala de atendimento, e aí depois dessa sala de atendimento, você fica você entra realmente no ambulatório. Então, você é chamado individualmente. Então, é uma área aberta, coberta, mas aberta, que você tem um distanciamento, e aí depois você vai para o ambulatório. Não tem mais aquela aglomeração do pessoal ficar esperando. Então, isso tudo foi uma preocupação. Todo mundo está de máscara, os pacientes têm que estar de máscara, então também não entra se não tiver de máscara. Então, existe toda uma preocupação hoje do atendimento para não interromper o atendimento. Então, assim, não tem por que o paciente deixar de ir ao hospital, procurar atendimento tendo um sintoma, sabe? Se ele tem alguma coisa, não fica. A gente tem escutado casos, por exemplo, de pacientes que infartaram em casa, que tiveram pneumonias, outras infecções em casa, porque não quiseram procurar o atendimento médico, sabe? Isso é muito grave, não pode. Então, doutor, só pergunta. Sim, agora, os protocolos, você está explicando aqui para a gente que os protocolos de atendimento mudaram em função da pandemia, que ótimo, né? Então as pessoas podem se sentir mais seguras até para buscar as unidades de atendimento aí. Mas, em princípio, ela procura, no caso do SUS, né? Vamos falar SUS, por exemplo. Ela vai no posto de saúde? Não, ela posto de saúde, clínica da família, posto de saúde, família. Aí o primeiro atendimento, o médico da assistência básica, ele olha, identifica o problema, entendeu? E aí ele encaminha por exemplo, o cabeça e pescoço, ele é o especialista que faz essa avaliação, por exemplo, dessa fase inicial. Então, se aquele faz o diagnóstico, por exemplo, muitas vezes, do próprio tumor. Às vezes o paciente já vem com o diagnóstico, por exemplo, de uma biópsia de boca, vem com o diagnóstico do dentista, vem com o diagnóstico de alguma coisa, às vezes uma biópsia por ultrassom, mas muitas vezes é o próprio cirurgião que faz o diagnóstico. Então, fazendo o diagnóstico, ele identifica o problema na clínica da saúde, na clínica da família, no posto de saúde, e aí ele é encaminhado. E esse encaminhamento é que estava sendo bem rápido. Uma vez colocado no sistema estadual de regulação, ele era bem rapidamente encaminhado para a gente. E a gente conseguia fazer isso rápido lá. Sabe? Isso, cara, eu estava muito feliz com isso. Isso tinha sido um resultado muito positivo de 2019. Eu imagino vocês nessa linha de frente aí da luta, que a gente fala muito da linha de frente no combate ao coronavírus, mas vocês que estão na linha de frente do combate ao câncer já há alguns anos, a gente imagina a luta de vocês e quanto isso deve deixar vocês bastante tristes, né? Porque estavam avançando, principalmente quando a gente está falando de assistência pública, né? Isso não é um motivo para a gente realmente ficar atento e preocupado. Agora, doutor, tem uma outra dúvida que eu gostaria de perguntar ao senhor. Todos sabemos, né, que a melhor forma de evitar uma doença, qualquer que seja ela, né, é por mudar nossos hábitos, né, com alguns hábitos com prevenção. Mas sem fazer consulta nem exame de rotina, não há diagnóstico precoce. O que as pessoas que estão com sintomas de câncer, mas ainda não têm o diagnóstico, devem fazer? Como fazer se ela está com algum sintoma de câncer que necessite buscar urgentemente um médico? O senhor, basicamente, aqui o senhor já explicou que ela pode buscar a clínica de família, pelo REG encaminha, e nessas unidades hospitalares está havendo todo esse protocolo. Agora, os médicos, os enfermeiros, outros profissionais da linha de frente do novo coronavírus ou não, também estão preocupados aí com essa contaminação.
O senhor, como é que o senhor está trabalhando nesse dia a dia? O que mudou na sua rotina da sua equipe? Mudou alguma coisa, né, com o coronavírus? O senhor falou que estão sentindo, lamentavelmente, essa queda na procura e o agravamento dos casos. Mas, assim, no dia a dia de vocês, o que mudou? Assim, os EPIs, né, que a gente não usava, assim, todos eles, né, por exemplo, as máscaras hoje em dia que a gente usa, aquelas N95, que são aquelas mais fechadas, a gente usava só quando existia a suspeita, por exemplo, de tuberculose, você estava tratando um paciente, a gente não usava sempre, agora só usava mais luva, né, então hoje em dia a gente tem todos os EPIs, existe, por exemplo, hoje em dia é comum, parei de usar gravata, a gente parou de usar... tem usado muito aquelas roupas de centro cirúrgico que são lavadas sempre para não usar roupa de casa. Então, existem alguns cuidados que a gente está tendo realmente no dia a dia dos pacientes. Os EPIs todos. A gente fez no início da pandemia, a gente fez um rodízio. Então, por exemplo, fez equipes. Por exemplo, que se alguém da equipe se contaminasse, acabava contaminando aquela equipe. Então, a gente dividiu em equipes para, se houvesse uma contaminação de uma equipe, a outra equipe continuava, né? Então, a gente ia revezando as equipes ao longo do tratamento para tentar dividir. Então, tinha um sênior, os residentes e tal, e a gente dividiu o pessoal. Não teve problema, então, de recursos humanos aí no atendimento. A questão foi mesmo uma trava aí na procura. Sim, foi muito mais por demanda do que por... A gente continuou atendendo, assim. As cirurgias não foram diminuídas, porque já existia uma demanda, então a gente não atrasou as cirurgias, então a gente não diminuiu o atendimento, então não ficou uma demanda represada de cirurgia, mas no ambulatório diminuiu muito a procura. Então, assim, acabou vindo uma diminuição de demanda, que agora está vindo a reboque, agora essa demanda procurando maior. Então a gente, na verdade, aumentou um pouco a oferta de consulta para tentar ver isso. Mas ainda não está igual era antes, sabia? Eu ainda estou vendo que tem menos gente do que está acostumado. O que o senhor acha que deveria ser feito nesse momento? Assim, o que o senhor recomenda, assim, que o senhor acha que seria necessário e adequado nesse momento? O que o senhor recomendaria para quem está assistindo a live? O que a gente deveria fazer nesse momento? Eu acho assim, a gente tem que procurar o atendimento, não tem que fazer assim. Às vezes são sintomas muito vagos, então assim, eu acho que você tem que procurar o médico realmente, né? Você tem que ir lá no posto de saúde, na clínica da família, você olhar. Você está com uma dor de garganta, você está com constipação pior, você está palpou alguma massa, palpou algum caroço, cuspiu sangue, alguma coisa assim que chama atenção, isso você tem que procurar, sabe? Lembra muito da luzinha do carro, né? Acendeu a luz do óleo, sabe? Vai ver. Se não for nada, às vezes não é nada, às vezes, estourou um vasinho, tudo bem, olha, examinou, não é nada. Mas se for alguma coisa, você pegou logo no início, você vai ser tratado, sabe? Então, evitar esse medo excessivo de procurar hoje em dia o atendimento, sabe? Esse tipo de coisa. Assim, se viu que tem uma coisa errada, procura. Assim, as pessoas estão se cuidando hoje em dia com máscara, a gente está realmente vendo as pessoas mobilizadas para isso na rua. E nos centros de atendimento, nos centros de saúde, as pessoas também estão tendo esse cuidado. Então, assim, você não vai pegar Covid porque você foi no hospital, porque você foi no posto de saúde. Eu falo assim, às vezes é mais fácil você pegar um Covid no mercado do que pegar no hospital. No hospital tem um monte de enfermeiro, todo mundo lava a mão, tem álcool gel. Todo mundo morrendo de medo, porque isso foi muito difundido no início da pandemia, né, doutor? No início da pandemia se falava muito, não procura uma unidade hospitalar, que senão você pode sair de lá com a Covid. E todo mundo ficou com, desculpa, mas ficou com essa neura, né? Isso houve realmente no início, né, da pandemia. Infelizmente houve esse tipo de orientação. Eu falo assim, eu fiquei muito positivamente assim, impressionado com o Brasil, porque assim, o brasileiro ele não é tipicamente o cara que ele se antevém ao problema, né? Assim, historicamente, a gente vem o problema e depois a gente resolve, né? Então, a gente se anteveu ao problema, né? Assim,
tentou se mobilizar. E a gente ficou, o sistema de saúde ficou muito preocupado com o que aconteceu fora, né? Então, assim, daquela procura muito grande, hospitais transbordando e tal. Então, as pessoas tinham muito medo, os administradores tinham muito medo do hospital transbordar e não ter como atender. Então, foi uma decisão sábia, na verdade, da gente reduzir os atendimentos eletivos, das cirurgias que podem esperar, de tudo, para abrir lugar, né, por exemplo, para esses pacientes. Quando eu vejo, por exemplo, no jornal, a lotação dos CTIs do SUS está em 80%. As pessoas ficam preocupadas, né? Nossa, 80% cheio. Eu falei, tá ótimo. Sim. Porque sempre foi 100%. Sim. Nunca teve vaga no CTI vazia, no CTI do SUS. Sempre está cheio. Você, para fazer uma cirurgia, você tem que esperar alguém ter alta para você fazer a cirurgia. Não tem vaga sobrando. Então, hoje em dia, você tendo vaga sobrando, quer dizer que você tem lugar. Então, assim, você pode voltar a fazer, a voltar às atividades, as cirurgias que precisam ser feitas e tal, colunas, cirurgias assim que são eletivas, mas que tem que fazer, mas você já pode começar a voltar. Né? Então, esse tipo de novo tratamento, eu acho que é muito importante, sabe? Eu acho que a gente tem que colocar em proporção, assim, essas coisas. Naquele início, realmente, estava com muito essa preocupação, mas não se concretizou no Brasil. Sim, sim. Doutor, antes da gente passar aqui para chamar a Liz Almeida, eu queria fazer... Tem a Carla Sarquis, ela entrou aqui. Oi, Carla, obrigada por estar participando aqui com a gente. Ela entrou aqui com uma perguntinha para o senhor, tá? É o seguinte, ela está perguntando, vou até mostrar aqui na tela, não estou conseguindo mostrar aqui na tela. Saber qual é o protocolo no caso de um paciente que está em quimioterapia e contrai a Covid-19. Então, esse paciente, né? Então, a quimioterapia depende muito do tipo de tumor. Por exemplo, tem quimioterapias que são, por exemplo, uma semana você faz, você fica 2 semanas, o ciclo, né, varia. Por exemplo, para a cabeça e pescoço, quando você faz quimioterapia, você faz, em geral, 3 vezes ao longo da rádio. Então, no início, no meio e no final. Então, demora mais um pouco, 2 a 3 semanas, né? Então, assim, o paciente que está fazendo quimioterapia, ele tem uma imunidade propositalmente reduzida por causa do tratamento esperada pelo tratamento, né? Então, esse paciente é um pouco mais suscetível a casos mais graves. Então, esse paciente tem que ter um cuidado melhor uma vez estando contaminado. Então, eu diria que é o contrário. Esse paciente que está fazendo quimioterapia, esse paciente ele tem que ter esses cuidados de higiene, não sei o que, de contato, muito mais exacerbado do que uma pessoa normal. Então, assim, máscara em todos, essas higiene. Então, assim, a pessoa que está fazendo tratamento, ela tem que se preocupar mais do que uma pessoa normal, né, que não tem tratamento nenhum, né? Então, assim, que está sem tratamento. Isso é uma coisa bem importante. Certo, doutor. Olha, muito obrigada aqui. Daqui a pouco a gente chama o senhor de volta. Eu agora vou chamar a Liz. Antes de chamar a Liz, aqui a Ana Lúcia Guimarães estava dando muita informação importante. Repassarei essas informações. Muito obrigada. Agradecemos a você, Ana Lúcia, a Ada Lúcia, de estar participando aqui com a gente, tá? Gente, obrigada, doutor. Daqui a pouco eu chamo o senhor de volta. O senhor, por favor, vamos agora ouvir a Liz Almeida. Vou chamar ela aqui de volta. E aí, do senhor, daqui a pouco eu falo com o senhor, ok? Oi, Liz, tudo bem? Tudo bom. Vamos lá. Tá me ouvindo bem, Liz? Ótimo, ótimo. Então, gente, olha, a Liz Almeida, ela é epidemiologista, chefe da coordenação do setor de prevenção e controle do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer. Ela é a nossa segunda convidada nessa live de hoje. Doutora Liz, eu queria trazer para a senhora aqui algumas informações que a gente coletou e eu queria ouvir a sua opinião. Bom, desde o início da pandemia do novo coronavírus, né, pelo que a gente pesquisou aí, o Instituto Nacional do Câncer tomou algumas medidas duras, né, e mais necessárias aí para garantir a integridade dos pacientes, familiares e servidores durante a pandemia. O INCA tem divulgado também algumas orientações sobre como os pacientes devem enfrentar a pandemia. No site inca.com.br
tem uma série de dicas e orientações lá e também no canal oficial do YouTube de vocês, que eu sigo lá. Bom, mas alguns dados que a gente tem recebido, né, e, enfim, que a gente tem publicado ao longo da semana e acompanhado nesses últimos meses, a gente já deu várias matérias a respeito, mostram índices preocupantes de adiamento de cirurgias, de exames diagnósticos nessa condição, o que pode afetar diretamente as chances de cura, como a gente acabou de falar agora com o doutor Leonardo, né, que ele estava falando da experiência lá no Hospital Pedro Ernesto, em que ele conta que tem observado a chegada de casos cada vez mais graves, né? E lá também é rede pública, né? Um hospital universitário ligado ao UERJ. Bom, a gente tem aqui um dado do Instituto Oncoguia, que é uma organização de apoio a pessoas com câncer, que diz que as mortes causadas pela doença, pelo câncer, elas podem crescer 20% até o fim de 2020. E até mesmo os tipos com alto índice de cura teriam um tratamento mais difícil. Um levantamento feito com 566 pacientes e familiares entre 15 de março e 10 de maio, feito pelo Instituto Oncoguia, sendo que desses 429 eram pacientes em tratamento, esse estudo mostrou que 43% dessas pessoas enfrentaram procedimentos adiados, cancelados ou dificuldades para marcar consultas. E dos pacientes afetados, 34% estão em fase de quimioterapia, 31% hormonioterapia, 9% fazendo radioterapia e o restante imunoterapia e outros tratamentos para o câncer. O percentual também foi maior entre os pacientes do SUS, 60%, em comparação aos do setor privado, que representaram 33% dentro desse estudo do Instituto Oncoguia, que mostra os impactos da pandemia do novo coronavírus para os pacientes em tratamento de câncer. Bom, doutora Liz, eu pergunto, o Ministério da Saúde, ele entende que o tratamento de câncer não é um tratamento eletivo, ou seja, aquele que não é de urgência. Então, não dá para esperar. Como a senhora vê esses estudos? Quem já tem a doença pode esperar, doutora Liz? É claro que não. A orientação do Ministério da Saúde, em especial do Instituto Nacional do Câncer, foi: quem está em tratamento, por favor, não interrompa o seu tratamento. Mas a gente também tinha um cenário, no princípio dessa pandemia, muito, muito adverso. Nós tínhamos constantemente pela mídia a notícia de que não era para ninguém sair de casa, não era para ninguém procurar nenhuma unidade de saúde, porque se saísse de casa, imediatamente ia pegar a infecção, e essa doença matava. Então, as pessoas colocando na balança, elas preferiam, não, então não vou sair de casa, né? E aí foi muito ruim a gente ter que trabalhar com esse cenário. Paralelo a isso, nós, no início da pandemia, e isso aconteceu em todas as unidades de saúde, nós não tínhamos testes, nós não tínhamos EPI suficiente para o aumento da demanda que ele exigia, porque todos os hospitais têm esses EPIs, mas eles são usados numa quantidade menor. Então, de repente, a gente não tinha nada de preparado, e a gente tinha que conseguir adquirir todo esse material para um uso muito mais frequente do que já era normalmente utilizado. Além disso, a gente tinha todas as orientações do Ministério de que a gente tinha que praticar isolamento social dentro do próprio hospital, ou seja, uma pessoa não podia sentar do lado da outra, né? A gente tinha que garantir a segurança de todo mundo que estava circulando dentro do hospital. E, paralelo a isso, a gente também tinha o pavor do próprio pessoal que estava trabalhando e que tinha que sair de casa, qualquer que fosse a função dele no hospital. Porque a gente, quando pensa em profissionais de saúde, a gente pensa assim, não, é o médico, a enfermeira. Não, gente, tem o vigilante, tem a turma da limpeza, tem a turma da alimentação, tem a parte administrativa, tem o setor de compras, tem o setor do almoxarifado. É uma quantidade enorme de pessoas que trabalham numa unidade de saúde para fazer aquilo funcionar. E todas essas pessoas com família, apavoradas, que tinham que sair de casa, pegar condução, trabalhar, se expor ao risco. E o maior temor de todo mundo sempre era voltar para casa, provavelmente contaminado, e trazer essa doença para dentro de casa. Então, num primeiro momento, e eu acho que a gente aprendeu muito com essa pandemia, muito, né? Foi assim, como vamos organizar tudo isso? Como vamos seguir todas essas regras e vamos fazer com que a gente consiga atender os pacientes, garantindo a segurança dos pacientes e garantindo a segurança de todo mundo que trabalha dentro do hospital.
Eu confesso a você que, assim, olhando para trás agora, né, esse tumulto todo que começou em março, né, e a gente só conseguiu adquirir todo o material mais para abril, né? Em abril a gente já estava conseguindo receber muitos foi um desses drama materiais. Ali no início, né? Foi, assim, não tinha teste, a gente estava recebendo os pacientes sem saber se eles tinham Covid ou não, né? Os funcionários vinham para trabalhar e não tinha teste para fazer. Faltava teste na rede privada, faltava teste na rede pública, não tinha teste em lugar nenhum. À medida que todo o sistema começou a se organizar, que a gente começou a receber o material, que a gente começou a dar maior segurança, nós tivemos que interromper visitas também de parentes aos próprios pacientes no hospital, a gente teve que adequar, a gente teve que dividir enfermaria, colocar divisórias, tivemos que fazer muitas coisas no hospital para adaptar todo o hospital, para torná-lo seguro para os pacientes com câncer. Além disso, o hospital de câncer não é, a princípio, um hospital para receber Covid, certo? Então, a ideia era, o paciente entrou com Covid, não tem um quadro grave, ele seria atendido num hospital especial para Covid. Mas, em pouco tempo, isso deixou de ser uma realidade para nós. Em pouco tempo, as pessoas que tinham câncer e estavam se tratando, como todo o resto da população, também começou a pegar a Covid. Então, nós começamos a receber pacientes com câncer e Covid. E, durante algum tempo, foi possível transferir a maior parte desses pacientes e ficar apenas com os casos mais graves, mais difíceis de manejar e que tinham que ficar conosco mesmo. Mas quando chegou o período crítico aqui no Rio de Janeiro, que foi maio e junho, acabaram as vagas. E nós passamos a ter que absorver todo esse pessoal. Então, acho que hoje, que a gente está num momento muito melhor, que reduziu muito o número de casos, né, que e como é que está hoje o atendimento ambulatorial aí nas unidades hospitalares do INCA, que são todas aqui no estado do Rio, né? Como é que está esse atendimento hoje? Como é que o INCA se adaptou a isso? Ela falou que foram várias coisas. O INCA também aderiu ao sistema de teleatendimento, teleconsulta. Desculpa, caiu aqui. O INCA também aderiu ao sistema de teleconsulta que alguns médicos adotaram, algumas instituições adotaram, fez alguma coisa da telemedicina. Como é que foi essa adaptação aí? Eu queria saber também se a senhora tem dados sobre o número de atendimentos ambulatoriais antes e depois da pandemia nessas unidades de assistência hospitalar do INCA. A orientação geral foi essa. Olha, a princípio, quem está em tratamento não para. Essa foi a orientação geral. No entanto, as pessoas que já tiveram câncer e estão num período de segmento, de acompanhamento posterior ao tratamento do câncer, que em geral leva 5 anos, né? Esse pessoal que não tinha nenhum problema naquele exato momento, estava fazendo apenas as consultas semestrais ou anuais de acompanhamento, essas pessoas foram contactadas e se pediu que essas consultas não fossem realizadas, mas essas pessoas poderiam entrar em contato com a instituição a qualquer momento, em caso de qualquer dúvida. Então, se entrou em contato com esses pacientes, conversou com esses pacientes, perguntou se havia algum problema de imediato naquele momento, e esses profissionais se colocaram à disposição para tirar qualquer dúvida que essas pessoas tivessem, ou se elas tivessem com algum problema emergencial, aí era agendada a consulta. Então, a consulta passou para esses casos que já tinham feito o tratamento, que estavam só em acompanhamento, as consultas eram agendadas em função de uma necessidade específica. Olha, eu estou com um problema que eu preciso ser examinado. Ok, vem para cá, a gente vai examinar. Então, essa foi a primeira orientação. Os pacientes que estavam em atendimento, em tratamento de quimio e radioterapia, esses pacientes, a orientação foi: permaneçam em tratamento. Cirurgias. Cirurgia sempre é um grande problema. Por quê? Quando uma pessoa vai fazer uma cirurgia, a primeira coisa que um cirurgião, e aí o Leonardo pode dizer isso até melhor que eu, é feita uma bateria de testes, né, na pessoa, você faz esse risco cirúrgico, você faz uma avaliação prévia, né? Se você estiver diante de um quadro infeccioso, a orientação é o quê? Você trata primeiro a sua infecção e depois você entra numa cirurgia, tá certo? Você tem que entrar numa cirurgia em boas condições, né? Você não pode entrar numa cirurgia diante de um quadro infeccioso, a menos que isso represente uma emergência e um risco de vida imediato para você, né? E, no princípio, nós não tínhamos testes, nenhum. Nós não sabíamos. Muitos pacientes entraram, por exemplo, assintomáticos no hospital
E ao longo dos dias ali que ele estava se preparando para a cirurgia, ele começou a apresentar sintomas de Covid. Assim como vários profissionais estavam trabalhando sem sintoma nenhum, de repente apresentavam uma febre e entrava com sintoma de Covid. Então, nesse momento, o que a gente tinha também? A gente tinha baixas de profissionais de saúde. E a gente tinha que readequar. Tinha hora que no CTI teve um momento que tinham 10 pessoas contaminadas. Né? Então, assim, nós tínhamos que trocar o pneu com o carro em alta velocidade. Nós tínhamos que readequar e o tempo todo um certo malabarismo para dizer, olha só, vamos tentar manter, como é que a gente mantém os serviços funcionando com muito menos gente. Então, em alguns momentos da pandemia, né, isso aconteceu de fato. E a gente teve que, olha, vamos reduzir um pouco, então, a oferta aqui das vagas para quem ainda não começou, para quem ainda vai começar, porque nós não temos efetivamente gente, não temos gente para atender. Estamos com os quadros todos muito reduzidos. E esse panorama agora está bem mais tranquilo, está bem mais calmo, a gente está já retomando. A gente teve, durante essa pandemia, a gente teve uma queda de 10% na quimioterapia e teve uma queda de 20% na radioterapia. Em parte por conta todos esses problemas, mas em parte também por isso que o Leonardo estava comentando, que foi o temor das pessoas de virem para o tratamento. Né? As pessoas pensavam assim, não, o câncer está aqui, eu estou fazendo tratamento, mas se eu sair, eu pego a Covid e morro. Então, esse pavor de que você vai sair de casa, vai pegar a doença e vai morrer, fez com que as pessoas parassem o tratamento. Então, nesse caso, a gente entrava em contato, né, conversava com as pessoas. E alguns acompanhamentos que são feitos, não necessariamente diretamente ligados ao tratamento do tumor, mas ligados a outras questões, por exemplo, o acompanhamento psicológico de um paciente. Esse passou a ser feito por telemedicina. Por exemplo, um acompanhamento, por exemplo, uma instrução nutricional para pacientes. Esse também passou a ser teleatendimento. Então, teve algumas especialidades que passaram a ser por teleatendimento. A gente também conseguiu, finalmente, montar o nosso próprio laboratório para os testes, lá no INCA, e a gente passou a testar os pacientes pré-cirúrgicos, de forma para a gente ter garantias de que ele não ia entrar em cirurgia numa situação de Covid. Então, a gente conseguia testar o paciente, se por acaso ele estivesse com Covid, aí sim, a orientação era a mesma de toda a população. Volta para casa, quarentena 2 semanas, né? Retorna depois disso, se tiver assintomático, né? Ele era retestado para poder, então, entrar em cirurgia. Né? Então, com isso, claro que aconteceram muitos casos. Por exemplo, a partir do momento que a gente testou, eu tenho aqui alguns poucos números para você, né, dos 1.487 pacientes que a gente testou, 326 foram positivos. Né? Isso corresponde a 22% dessa população, né? Que teve que retornar para casa, que teve que aguardar, né? E que teve que esperar um tempinho para poder voltar para fazer a cirurgia. Né? Nós tivemos, no começo, familiares que foram visitar os pacientes com Covid, passaram a doença para o paciente que estava internado, dentro de uma enfermaria com mais pacientes. Então, nós tivemos que interromper a visita. Então, assim, foram muitas emoções de todos os lados. Bem crítico, né? Um período bem crítico, né, doutora Alice? Que agora parece que está acalmando, como a senhora está dizendo aí, a situação está melhorando. Agora, por quê? Eu queria perguntar para a senhora assim, por que o paciente de câncer ele é mais vulnerável à Covid-19? A gente sabe que ele é mais vulnerável. Eu queria que a senhora explicasse por quê e se já existem dados de pacientes que morreram, se por acaso o INCA já tem dados, pacientes que infelizmente tenham aí falecido por conta da Covid ou de câncer nesse período da quarentena aí nas unidades do INCA. Então, a gente normalmente, nos tratamentos quimioterápicos, a gente tem uma imunossupressão, ou seja, uma redução da capacidade de resposta do sistema imunológico, de defesa, né, do nosso organismo. Né? Então, é muito comum durante esse período de tratamento, né, que as pessoas deem entrada nas nossas emergências com quadros infecciosos, né, que elas peguem uma infecção e elas vão procurar a gente muito com sintomas de quadros gripais mesmo, que podem evoluir com uma pneumonia e tal. São complicações decorrentes do próprio quadro do paciente, que está mais, em termos imunológicos, mais suscetível a isso, né? E decorrência também do tratamento. Então, a gente já recebe pacientes que podem ter esse tipo de quadro, né? Então, esses quadros, eles podem sim complicar em qualquer tipo de câncer,
né? Podem complicar em função de qualquer tipo de quadro infeccioso, né? E podem levar a óbito, né? Até uma gripe mesmo, um quadro gripal mesmo pode fazer com que o paciente... Pode evoluir. Exatamente. Então, assim, a gente já conta com esse tipo de complicação que a gente tem que se atender durante esse período, né? A Covid é mais uma infecção, né? É mais uma infecção que entra nesse cenário aí da gente, né? Ainda não se tem esses dados, então, né, doutora Liz, de quem entrou nas unidades nesse período que, infelizmente, tenha falecido pelo câncer ou que tenha falecido pela Covid, mesmo sendo um paciente de câncer. Não tem. O que a gente tem é o seguinte, dos pacientes que entraram com Covid no hospital e que tinham um quadro mais brando, né, a gente transferiu para unidades especializadas em Covid. Ficamos com os quadros mais graves. Esses casos mais graves eram os casos que normalmente já estavam com uma doença bem mais avançada. Então, a maior parte dos quadros que ficaram internados no INCA tinha uma doença bem mais avançada. Desses pacientes, 1/3 veio a óbito. A pergunta que a gente vai responder daqui a algum tempo, quando a gente terminar essa pandemia, puder estudar com mais calma, do que eles morreram. Morreram devido ao câncer, morreram devido a essa infecção, exatamente, morreram devido a uma outra infecção. Enfim, a gente vai destrinchar todo esse... De fato, nós perdemos 1/3 desses pacientes. Mas são pacientes, repito novamente, né, que quando entram também com outro tipo de infecção, podem também ter esse desfecho, né? São pacientes bem mais sensíveis. E a gente só vai conseguir saber se de fato a Covid interferiu, né, e causou, agravou, acelerou uma situação, infelizmente, de falecimento, será ao longo do tempo, né? Só talvez ano que vem a gente poderia ter esse dado mais consolidado, não é isso, doutora Liz? Exatamente. A gente está reunindo agora todos esses dados, a gente já sabe que a gente perdeu 1/3, mas são 1/3 de quadros que já entraram e ficaram conosco mais graves, já fora de possibilidade terapêutica, já com câncer em estágio muito avançado, né? E que a gente vai entender depois qual foi, de fato, o papel da Covid nisso, a posteriori. Agora, eu queria te perguntar o seguinte, quem não tem o diagnóstico de câncer, ele precisa procurar o atendimento? Quando é que ele deve procurar o atendimento? Quais os sintomas básicos? Até o doutor Leonardo já antecipou para a gente alguns sintomas, principalmente relacionados aos tumores de cabeça e pescoço, mas que tipo de sintomas aí, basicamente, que ele tem que ficar atento e buscar um atendimento? Ou é preciso, dá para aguardar? Eu, por exemplo, eu ainda não fiz o meu exame preventivo desse ano, que eu faço todo ano. Enfim, eu preciso ir fazer, outras pessoas precisam. Como é que é? Quem que deve procurar o atendimento que ainda não tem um diagnóstico de câncer ou faz só esse rastreamento anual? Ótima pergunta, Rosane. Infelizmente, nós temos mais de 100 tipos de câncer. Temos poucos exames preventivos, 2 ou 3 deles que são efetivamente comprovados, pois a eficácia é comprovada. O exame preventivo, ele é baseado no que a gente chama de história natural de uma doença, né? Vamos pegar, por exemplo, o câncer do colo do útero, que tem o exame preventivo que você está mencionando. Isso, né? O Papa Nicolau. Então, vamos lá. Então, as uma mulheres. pessoa, para chegar a desenvolver um câncer de colo do útero, ela primeiro precisa ter sido infectada pelo HPV, né? A gente tem vacina hoje em dia para os 2 principais tipos, etc. E tal. Entre ela pegar essa infecção e ela vir a desenvolver o câncer, é um tempo enorme. E no meio desse caminho, ela desenvolve o que a gente chama de lesões pré-cancerosas ou pré-malignas. Na verdade, a ideia do exame preventivo é você detectar uma lesão dessa natureza, que leva, em média, uns 10 anos para se desenvolver. O que preconiza a Organização Mundial da Saúde? Que você, ao longo desses 10 anos, faça pelo menos uns 3 exames a cada 3 anos, né, para ter a chance de você detectar essa lesão. Essa lesão, uma vez detectada, você retira e acabou a brincadeira, acabou a possibilidade de você vir a ter câncer. Então, uma maravilha, né? A gente tem uma lesão pré-cancerosa que a gente pode pegar por um exame desse. Não é necessário você fazer esse exame anualmente de maneira nenhuma. Então, assim, num período de 10 anos, tem país que não tem capacidade, como o Brasil tem aqui no Sul, de fazer esse exame, que faz uma vez a cada 5 anos, enfim, né?
Pensa assim, né, em 10 anos, faço ali no meio um e faço o outro no final para pegar essa lesão. A gente tem essa possibilidade no SUS de oferecer esse exame para as mulheres de 25 a 64 anos, que é a faixa-alvo desse programa, né? E o que nós estamos procurando é uma lesão pré-cancerosa que demora muito tempo para vir a se tornar um câncer. Então, você adiar 2 ou 3 meses do seu exame preventivo, vamos conversar que não há nenhum problema. Tranquiliza muitas mulheres, né, doutora Alice, com essa informação. Não há nenhum problema. Então, dá para esperar alguns meses, vai acabar a pandemia, já estamos saindo dela daqui a pouco, vai marcar seu exame, vai fazer ele normalmente. Sim. Né? No entanto, se você chegar para mim e disser assim, olha, eu estou com alguma coisa aqui, eu estou com corrimento, com sangramento, com alguma coisa, olha só, acabou a recomendação. Diante de sinais e sintomas, não importa, pode ser só uma infecção simples, alguma coisa. Você tem que procurar um médico, você tem que saber o que é isso, não tem que esperar. Então, a recomendação dos exames preventivos é para pessoas assintomáticas, que não têm nenhum problema, para a gente poder pegar uma lesão que não dá sintomas no começo e que a gente, pegando ela no início, a gente retira e acabou. Então, essa é a recomendação. Diante de sinais e sintomas, a recomendação é procure o seu médico. E a mamografia, doutora Alice, também, que é uma outra preocupação da mulher. Estou falando da mulher, mas também tem a questão do homem também, que os homens também estão ficando cada vez, graças a Deus, estão ficando cada vez mais cuidadosos com a saúde. Mas ainda falando sobre saúde da mulher, a mamografia, o câncer de mama também, dá para esperar? Então, vamos lá. O câncer de mama é um pouco mais rápido do que o câncer do colo do útero. Tem vários tipos de câncer de mama. Tem uns que se desenvolvem de uma forma um pouco mais lenta, que é o mais comum, mas tem outros que são um pouco mais rápidos. Então, a recomendação é para as mulheres de 50 a 69 anos a realização de uma mamografia a cada 2 anos, ok? Nesse caso, a recomendação é exatamente a mesma. Quando a gente pede para uma pessoa fazer uma mamografia a cada 2 anos, na verdade, o que nós estamos procurando é o que a gente chama de uma lesão impalpável. Ela é muito pequenininha. Eu compararia, assim, talvez com metade de um arroz. É isso que a gente está procurando numa mamografia. Quando a pessoa já começa a ter um câncer, que ela sentiu um carocinho pequeno no peito, sentiu alguma coisa que doeu, alguma coisa que ficou diferente, né? Acabou a recomendação. A recomendação procure o seu médico imediatamente. Então, é exatamente a mesma coisa. Dá para esperar uns 2, 3 meses? Dá para esperar uns 2, 3 meses se você está profundamente assintomática, não quer absolutamente nada, dá para esperar um pouquinho. Até porque já estamos começando a voltar, já estamos começando a retomar todos esses exames, já estamos começando a recriar toda a nossa rotina, né? Já estamos nos organizando. Uma ótima notícia, doutora, ótima notícia. Agora, aproveitando que eu já falei de duas questões aí que afligem muitas mulheres, né? O câncer de mama e o câncer de colo de útero. Agora, para a gente não deixar de fora, falando um pouco só sobre o câncer de próstata, a gente teve agora recentemente, a gente deu uma série especial sobre saúde do homem, por ocasião do Dia do Homem, que foi no dia 15 de julho, e agora a gente também, semana que vem, a gente dá um especial também sobre saúde do homem aí, dos pais, relacionado ao Dia dos Pais. Então, falando aí, o câncer de próstata também, tem algum sintoma, alguma coisa que a pessoa pode ter que procurar rapidamente ou deixar para aguardar mais um tempo? Então, o câncer de próstata é um que a gente não tem nenhuma recomendação de rastreamento de lesão de um quadro assintomático. Não tem nenhuma recomendação para isso. Então, é só mesmo diante de sinais e sintomas, que, em geral, dificuldade para urinar e etc. E tal. Agora, tem um que pega os dois, que eu acho que é importante falar, que é o câncer de cólon, né? O câncer de cólon, né? Esse é importante, sim. A gente está se organizando no Brasil, estamos estudando as condições para que a gente, no futuro, possa implantar um rastreamento de câncer de cólon, que esse sim tem uma lesão pré-maligna, exatamente como o câncer do colo do útero, né, que é o pólipo, e que a gente detecta inicialmente por um teste de sangue oculto e depois, posteriormente, por uma colonoscopia e uma biópsia, né? Também tem a mesma função, retirar o pólipo e acabou a conversa. Né? É o câncer do intestino, doutora? É o câncer do intestino. Isso. Exatamente, o câncer do intestino. Então, é importante porque nós estamos, hoje no Brasil, a gente não tem ainda condições, em todo o país, de oferecer esse exame para toda a rede, porque
a gente precisa de colonoscopistas, precisa de colonoscópio, precisa de toda uma organização. É um exame muito complexo, a colonoscopia é um exame bem complexo, né? Ela não é tão e não simples. Isso, então, mas nós estamos caminhando. Estamos caminhando para, no futuro, bom. oferecermos esse exame também. E é para homens e mulheres. Então, assim, ninguém escapa dessa brincadeira também, não. É verdade. Agora, ainda falando um pouco sobre prevenção, a gente observou aí que nesse período da pandemia, muitas pessoas passaram a beber mais bebidas alcoólicas, ou começaram a ficar mais ansiosos, de repente, quem já fumava passou a fumar mais, quem não fumava começou a fumar, quem não bebia começou a beber, enfim. O tabagismo, a gente sabe que é um fator de risco muito importante para a Covid-19. A gente teve recentemente aí um estudo importante de vocês, do INCA, falando sobre isso, né? A relação entre o tabagismo e a Covid. E eu queria que a senhora explicasse isso para a gente. O maior consumo de álcool e tabaco durante a pandemia, além do sedentarismo, que as pessoas estão mais tempo dentro de casa, não estão se cuidando tanto. Também pode se refletir em casos de câncer nos próximos meses ou talvez anos aí, doutora? Bom, eu, além de ser epidemiologista, no início da minha carreira, trabalhei 12 anos como psiquiatra, né? Então eu estou bastante preocupada, né, com essa pandemia, com a questão mais psicológica, né? Então, de fato, foi uma coisa que pegou todo mundo, né? Então, deu medo, deu ansiedade, deu depressão, enfim, as pessoas experimentam ainda, né, muitas emoções com as quais elas não estavam conseguindo lidar dentro de casa. Então, estava muito difícil lidar com todas essas emoções dentro de casa. E acho que as pessoas, então, partiram para essas soluções que a gente chama assim, os ansiolíticos, né, os ansiolíticos disponíveis, né? Então, o álcool é muito usado, né? Preferencialmente, eu tenho alguns estudos que eu fiz durante a minha vida sobre a questão do álcool, e essa dobradinha álcool e tabaco é diretamente relacionada com aí o setor do Leonardo, que é o câncer de cabeça e pescoço, são os dois principais fatores de risco, essa dobradinha álcool e tabaco, né? São substâncias que podem desenvolver essas células cancerígenas, né? E que, no caso especial do tabaco, hoje existe um movimento mundial, né, contra o tabaco, que ele é disparado o fator de risco prevenível mais importante para o câncer, né? E, ao mesmo tempo que as pessoas tentavam se tratar da sua ansiedade, elas se expuseram mais ao risco, aumentando o uso dessas substâncias que são potencialmente cancerígenas. Então, isso é o que eu falo para as pessoas. Foi um contrassenso. Apesar de entender que para lidar com a ansiedade, para lidar com todas essas emoções, as pessoas partiram para esses, digamos, medicamentos, né, disponíveis, né? A gente sabe que essas substâncias têm efeitos psicoativos importantes, né? Por outro lado, você está dentro de casa se protegendo de uma doença e se expondo a risco, aumentando o consumo de fatores de risco. A outra questão foi o que todo mundo parou de fazer exercícios, né? Não podia sair de casa, não podia ir para academia, não podia ir para lugar nenhum, e você passa, então, a consumir mais alimentos dentro de casa, porque a oferta está aqui do lado, e é uma tentação, né? Não tem muita coisa para fazer dentro de casa. É um ansiolítico também, né? Muitas pessoas começam a fazer bolinho, começam a fazer chocolate, docinho, né? Começam a consumir mais açúcar. Exatamente, vamos conversar que o açúcar é uma droga também. É uma droga ansiolítica, que tem efeito psicoativo e tudo mais, né? Uma das grandes drogas atualmente consideradas, né? Então, com isso, você também passou a consumir mais alimentos calóricos e a gastar menos por conta da diminuição da atividade física. Então, está todo mundo hoje, inclusive aquela que vos fala, acima do peso, né? Todos nós estamos, doutora. Pois ganhamos alguns quilos a mais, graças a Deus agora as academias estão abrindo, mas enfim, a gente comeu mais, né? E passou a se expor mais. Então a chamada que é importante aqui nesse caso é lógico que o consumo só nesses 3 ou 4 meses não vai causar um câncer amanhã em você, mas se você passar a transformar esse teu novo ritmo de comer, de beber, né, de fazer menos atividade física, numa rotina, você está se expondo, sim, a um risco maior de desenvolver um câncer, não só câncer, mas outras doenças importantes, como cardiovasculares também, né, diabetes e tudo mais, daqui para frente. Então, olha,
O negócio é o seguinte, escolhe outra forma de relaxar. Escolhe outra forma de relaxar. Fica o alerta aí. Agora, eu queria só trazer duas perguntinhas aqui, a senhora, antes da gente partir para a nossa última questão aqui, que o Kleiber comentou aqui, Kleiber Fintelman comentou, os entrevistados acreditam, né, no caso, está perguntando para os dois, acreditam que hoje, com o maior conhecimento dos hospitais sobre como conviver com a Covid, os riscos para o paciente que faz tratamento de câncer, existem mais riscos não indo ao tratamento? Eu acho que foi bem colocado isso em algum momento aqui, né? Ele corre um risco, sim, né, não indo ao tratamento, não é isso, doutora? Foi bem colocado isso aqui na primeira parte. Acho que não deve, de forma alguma, interromper, e hoje as unidades estão muito bem preparadas para receber o paciente com segurança. Isso foi uma coisa que a gente perseguiu muito, as condições físicas dos hospitais para que o paciente pudesse chegar e fazer o tratamento com segurança. Certo. Agora, outra pergunta também que diz respeito aqui ao que a senhora falou sobre cuidados aí com câncer de cólon também, né? Que é o câncer do intestino. O paciente que teve resultado normal na colonoscopia e endoscopia deve repetir os exames de quanto em quanto tempo? Opa! 10 anos. Está aproveitando aqui. 10 anos, isso, ótimo. 10 anos. Ok. Agora, doutora Liz, a senhora me contou que foi diagnosticada aí com um tipo de tumor, né, de pele, muito comum, quer dizer, não tão comum, mas que é um tipo um pouco agressivo, que é o melanoma, e que a senhora, por sorte, aí já foi curada, está fazendo aí um acompanhamento, e a senhora também teve Covid, né, e alguns outros familiares seus. Como é que a senhora está enfrentando essa quarentena? Nossa, que barra, hein? Emagrecer, engordar um pouquinho ou de menos. O pior é ter uma Covid. É verdade. Olha, foram e continuam sendo muitas emoções. Ontem eu estava correndo com a minha tia de 77 anos também para procurar um teste para ela, porque ela começou a apresentar sintomas de Covid. Mas, enfim, sobre o melanoma, eu acho que é um depoimento importante, porque o ano retrasado, a Organização Mundial da Saúde lançou uma campanha do tipo assim, olha, todo mundo pode ajudar no controle do câncer. Qualquer pessoa pode fazer alguma coisa em relação ao controle do câncer. E eu fui abençoada que o meu anjo da guarda estava de plantão e se personificou no meu cabeleireiro. Então, o meu cabeleireiro, ao cuidar do meu cabelo, no salão de beleza, viu um sinal na minha cabeça que tinha mudado de cor, que tinha mudado de todas as suas características. E ele disse, isso aqui está muito esquisito. Eu cuido da sua cabeça há quase 10 anos. Você tem um sinal que sempre foi clarinho e que, de repente, ele agora está escuro, mudou completamente de cor. Eu levei um susto, pedi para ele pegar o meu celular e fazer uma foto. Enviei para o meu dermatologista, ele disse, vem para cá. Eu fiz a retirada da lesão, mandei para a biópsia e era um melanoma. Melanoma é um tipo de câncer de pele que evolui como um câncer maligno, como todos os outros. Né? É um câncer que pode dar invasão, pode ter metástases também, né? E pode levar à morte, né? E eu peguei na fase mais inicial dele. Então, assim, o que a gente está aprendendo aqui, por exemplo, pessoas que lidam com o corpo de outras pessoas, fisioterapeutas, manicures, cabeleireiros, massagistas, muita gente que manipula, né? Em terapias, né? Ou tratamentos diversos, né? Ou mesmo a questão estética, podem ajudar. Que de repente você tem um cliente que você está acostumado a lidar com ele e de repente você observa um sinal diferente. Por exemplo, no caso aqui, na minha cabeça, foi na parte de trás da cabeça, eu nunca ia ter. Aliás, eu nem sabia que eu tinha esse sinal clarinho, só ele que viu, eu não, né? Nunca soube. Então, assim, eu fui salva por um cabeleireiro. Então, essas pessoas todas, uma vez treinadas, por exemplo, a identificar esses sinais, né? Não precisa nem grandes treinamentos, assim, a pessoa olhou e disse, olha, isso aqui é um sinal assim, mudou radicalmente para, né, outra aparência. Então, acho que essa é uma experiência importante que mostra que muita gente não dá bola para o que você estava falando, Rosane. Como é que a gente presta atenção num câncer? Olha só, o Leonardo falou isso, chamou atenção para o câncer de cabeça e pescoço. E eu vou mais além. Eu digo o seguinte, as pessoas hoje dão muito mais atenção ao celular do que ao próprio corpo. E o nosso corpo fala. Ele fala por meio de sinais e sintomas. Então, é como o Leonardo falou. É um sinal e sintoma qualquer que, de repente, não fica bom. É uma úlcerazinha, uma ferida que não cicatriza,
né, é um mal-estar no estômago que você já tentou de tudo, que era caseiro, já tentou alguns remédios mais básicos e não passou, né? Suas fezes estão com uma cor diferente, estão escuras, enfim, qualquer coisa no nosso corpo, uma mancha na pele que ficou diferente. O fato é que hoje a gente presta muito mais atenção no celular do que no nosso corpo. Então, a mensagem é: nosso corpo manda mensagens. Por favor, fiquem atentos aos sinais que o nosso corpo nos envia. Na maioria das vezes, um carocinho no seio pode não ser nada, pode ser uma lesão benigna. Na maior parte das vezes vai ser. Mas você vai pagar para ver? Vai lá no mastologista, vai lá, vai fazer o exame, vai ficar tranquila. Se for uma coisa benigna, ótimo, você já fica sabendo o que é, já trata e acabou. Mas você vai pagar para ver? É verdade. Olha, eu queria convidar aqui de volta o doutor Leonardo. Doutor Leonardo, o senhor está aí? O senhor está nos ouvindo aqui? Tô. Oi, doutor Leonardo. Então, muito obrigada aqui. Acho que a gente já se estendeu bastante aqui na nossa live, mas eu queria fazer agora para a gente terminar aqui, eu queria chamar de volta o doutor Leonardo, né, a doutora Liz. Diante o papo aqui está ótimo, a gente vai falando, porque esse assunto rende, gente. Vamos combinar que são muitas dúvidas das pessoas também, enfim. O medo das pessoas se contaminarem, então, com o coronavírus. Num ambiente hospitalar, ele é natural, né? É normal que as pessoas sintam esse medo, né? O medo faz parte da vida. Mas é necessário não adiar a ida aos médicos e a realização de exames sempre que houver sintomas ou suspeitas de alguma coisa diferente, como a doutora Liz falou, observar melhor em vez de ficar prestando atenção só no sinal do celular, vamos prestar atenção nos sinais do nosso próprio corpo, né? E uma vez diagnosticado, o paciente não deve interromper o tratamento e buscar o quanto antes, não é isso? Essas são basicamente as nossas lições aí que a gente aprendeu hoje com vocês dois, né? Profissionais incríveis, a Liz Almeida, que é epidemiologista do INCA, né? Ela é a chefe do setor de prevenção e controle do INCA, o doutor Leonardo Rangel, que é cirurgião de cabeça e pescoço, né, do Hospital Universitário Pedro Ernesto, ele também é especializado pelo INCA e ele é pesquisador junto ao UERJ. Bom, a conversa está ótima, eu acho que surgir mais aqui de dúvidas, depois a gente pode encaminhar a vocês. Bom, vamos responder a quem tiver de responder mais aqui no nosso chat. Quero agradecer ao doutor Leonardo, quero agradecer a doutora Liz por participarem com a gente desse bate-papo aqui nas redes do Vida e Ação. E eu queria saber se vocês querem deixar um recado final, alguma mensagem, alguma informação que a gente não tenha abordado. Doutor Leonardo, por favor. Uma outra coisa que a Alice falou realmente dos pacientes de segmento, a gente realmente estava entrando em contato com eles, e uma coisa muito interessante é que, por exemplo, os pacientes que estão com menos de um ano de final de tratamento, né, então naquele primeiro ano de segmento, eles têm mais chance do tumor recorrer, do tumor voltar. Então, esses pacientes, a gente tem pedido para eles fazerem um esforço e realmente a gente olhar, porque se a gente tiver uma recidiva, alguma coisa, a gente pega bem no início. Os pacientes que já estão com 4, com 5 anos, às vezes eles vêm... A gente acompanha 5 anos, mas assim, depois eu falo para o paciente que a gente deixa a consulta com retorno em aberto. Se sentir alguma coisa, volta. Então, esses pacientes, a gente fica mais tranquilo que a chance do tumor voltar depois de tanto tempo é muito baixa. Mas esses pacientes que estão no início, ele tem que ir, sabe? Ele não é porque ele esteja, assim, a gente tem que ver como é que ele está, porque às vezes a gente pega uma coisa bem no início. Esse medo, eu entendo o medo da pessoa de procurar o serviço de médico e tal, mas a gente está voltando às atividades, a gente está voltando ao mercado, a gente está voltando à academia, a gente está voltando às coisas. Então, assim, as pessoas estão voltando. Então, também, esse medo também do hospital, ele não... Assim, tem uma hora que ele tem que parar, né? Porque assim, a pessoa também, quanto tempo ela vai se privar disso, né? Então, acho que a gente tem que começar a voltar a fazer as coisas. A gente está vendo isso no consultório, a gente realmente está vendo. No consultório é engraçado, porque no consultório é o contrário, as pessoas estão se preparando para voltar ao trabalho. Então, as pessoas estão querendo adiantar tudo que pode fazer de saúde antes de voltar ao trabalho, para não ter que voltar ao trabalho e parar. Então, é totalmente ao contrário.
mas nos pacientes do SUS a gente está vendo, a gente está demorando a ver essa volta. Os pacientes ainda estão com um pouco de receio de procurar. Acho que a gente tem que começar a olhar isso com mais calma, acalmar os pacientes e ver que está tudo sendo feito da melhor maneira para a gente tentar. Por exemplo, você falou da parte cirúrgica, a gente, antes do paciente internar, é feito a pesquisa do COVID, né, com suave, antes do paciente internar, e se o paciente, por exemplo, por acaso vai precisar de CTI, por exemplo, o suave ele é feito antes, novamente, da cirurgia, para ele saber se ele vai para o CTI COVID ou para o CTI não COVID, é tudo separado. Isso não UERJ, né? Então, assim, a gente está tendo todos esses cuidados para o paciente para tentar diminuir o máximo possível qualquer intercorrência. E evitar uma explosão aí de busca de pessoas aí e criar um gargalo aí difícil depois do atendimento, né, doutor? Aquilo que você falou, não dá para ter uma demanda represada e, de repente, juntar tudo de última hora vai complicar, né? Então, o melhor... Não é como se o sistema já fosse tranquilo, fosse vazio, né? A gente já trabalha no limite, né? A gente, na verdade, todos os movimentos são para aumentar a rede de atendimento, né? A gente não tem vaga sobrando de cirurgia, de quimioterapia, de radioterapia. Ela já trabalha assim, no máximo. Então, qualquer aumento de procura, isso tem um impacto muito grande, né? A gente tem que... Sim. Tá joia. Muito obrigada, doutor Leonardo. Doutora Liz, quer encerrar aqui, passar alguma mensagem aí para os nossos espectadores? Pessoal, está todo mundo saindo de casa para fazer compra no supermercado, para caminhar na rua, para fazer ginástica na academia, né? Esses lugares estão menos protegidos que o hospital, eu juro. Olha, o hospital a gente está tendo o maior cuidado, nós estamos nos preparando para voltar a todo vapor, a gente nunca parou, mas a gente teve que reduzir por conta de todas essas condições de segurança mesmo no hospital, né? Mas já estamos começando a acelerar para receber vocês com o maior carinho e para voltem, quem parou, por favor, volte, quem está fazendo muito bem, continua, é isso mesmo, vamos voltar, que a vida vai voltar ao normal, é isso. Que bom, isso mesmo, vamos em frente. Gente, eu quero agradecer, muito obrigada a vocês por cederem esse tempo de vocês, por estarem aqui, trazendo tantas informações tão úteis para a gente, né? Acompanhem também o Vida e Ação, vamos ter outras matérias lá, trazendo aqui as informações que foram colocadas nessa live de hoje, em outras também, enfim, e vocês podem também mandar sugestões para a gente, para o nosso e-mail, papodepandeemia@vidaeação.com.br, acompanhar a gente também, toda semana a gente está com esses encontros aqui. Quero agradecer também aqui as meninas que ajudam a fazer o Papo de Pandemia acontecer, a jornalista Gisele Nichols e a Luciana Lage, elas também são colaboradoras no site com as sessões Saúde Tech e Agenda Positiva. E também agradecer a Patrícia Curvelo e a Estefânia Curvelo, que elas têm nos dado todo o suporte na área de marketing digital. Bom, o Papo de Pandemia é um projeto do Portal Vida e Ação, criado em junho desse ano, quando completamos aí 4 anos de vida do portal, né, para nos aproximar mais do nosso público, interagir, entrevistar especialistas de diferentes áreas, autoridades aí, como a doutora Liz, como o doutor Leonardo, que nos brindam com a sua participação aqui hoje, né, sempre de uma linguagem mais simples, mais leve, mais descontraída para as pessoas que estão aí em casa nos assistindo. Trazemos aqui também alguns personagens, pessoas que contam as suas experiências de vida, que passaram por situações. A gente vai fazer depois um papo de pandemia aí com os pacientes de câncer. Vamos falar um pouco sobre eles também, tá? Ouvir pela ótica deles aí como tem sido essa rotina. E, bom, trazemos aqui, além desses assuntos, a gente está toda semana lá no nosso site, cada dia da semana trazendo um assunto diferente. Enfim, lembrando que, por enquanto, que nossas lives acontecem no Facebook, também no YouTube e também lá no Instagram. A gente leva lá um resumo para o nosso Instagram, @Vida e Ação. Quem puder seguir a gente lá, muito bom. Bom, muito obrigada a vocês. Eu imagino que também todo mundo aí está se cuidando, vocês também estão se cuidando bastante, né? Que estão aí no atendimento às pessoas, né? Não só no atendimento ao câncer, mas também muito preocupados com essa questão da Covid, né? Com todo esse critério de separar paciente que vem com quadro de câncer, que está com algum sintoma de Covid, enfim. E vamos torcer aí, né? Para a nossa vida voltar realmente à normalidade,
né? O Brasil, infelizmente, é o segundo em número de casos de infecções por Covid no mundo, né? Nós estamos aí com um número bastante alto ainda de casos, né? Batendo aí quase perto dos 100 mil, infelizmente 100 mil vidas já, quase 100 mil vidas já perdidas, e a gente precisa se cuidar, né? Não é ainda o momento de fazer festa, de fazer aglomeração, e se preciso, ir ao hospital sim, porque lá eles estão muito preocupados em oferecer todos os protocolos de atendimento ali para que ninguém se contamine com a Covid-19, como muito bem colocaram aqui a doutora Liz e o doutor Leonardo. Gente, muito obrigada a vocês, é um prazer contar com vocês aqui hoje, muito obrigada e até um outro momento. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Até logo. Muito obrigada pelo convite.